seja o nome do Senhor. Podem sentar, igreja. Nós vamos continuar em... Quem lembra do que nós vimos domingo passado e domingo retrasado? Jejum. E aonde nós lemos? Qual foi o livro que nós estudamos? Qual foi o capítulo? Isaías, capítulo 58, né? Quando o Senhor me dá uma palavra, quer dizer, a palavra de Deus é tão rica que ela se multiplica. Quando eu estava falando aqui sobre a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, e Deus, cada vez que eu lia, Deus ia dando palavra. A mesma coisa sobre o jejum. Deus não permitiu ainda que eu saísse de Isaías capítulo 58. Tem mais palavras para nós, porque Deus quer tratar da sua igreja, Deus quer tratar das nossas vidas. Olha, o jejum é maravilhoso, o jejum é algo de Deus, o jejum é um remédio. Nós vimos aqui nos domingos anteriores, é o remédio para a nossa cura, E um dos benefícios desse remédio, do jejum, é porque ele traz a justiça de Deus. Um dos benefícios do jejum é trazer a justiça de Deus. Agora, para muitos, essa justiça de Deus não é benefício. Para muitos, essa justiça de Deus é aterrorizante. Deus é o justo juiz, e essa justiça, ela pode ser benefício para aqueles que estão com o Senhor, para aqueles que estão em obediência à palavra, para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Agora, aqueles que não estão vazios do Espírito Santo, pode ser um terror a justiça de Deus. E o Senhor levanta um homem lá nos anos 740 antes de Cristo, muito tempo atrás. O profeta Isaías foi levantado. Irmãos, o profeta Isaías, de acordo com muitos teólogos, eles consideram o profeta Isaías como um evangelista, porque ele evangelizou o tempo todo a sua nação. E o mais importante, quando eu e o pastor Alex estivemos lá em Israel, nós visitamos um museu dos achados da palavra de Deus, que foi achado no Mar Morto. Os escritos originais, eles acharam e fizeram um museu. E de acordo lá, com as informações daquele museu, o único livro da Bíblia que foi encontrado todo ele, não em partes, porque muitos foram encontrados partes. Encontrava parte de um num lugar, parte do outro no outro lugar, numa outra cidade. Por quê? Porque antigamente tinham os escribas. Eles escreviam tudo que os profetas, tudo que os discípulos iam falando, e faziam cópias e entregando. Mas, segundo aqueles pesquisadores, o livro do profeta Isaías, que não é um livro pequeno, ele foi encontrado todo num só lugar, lá no Mar Morto. E ele está lá, o original, naquele museu. Foi encontrado numa ânfora, que eles guardavam os jarros, aqueles rolos, os pergaminhos do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi chamado por Deus para evangelizar a sua cidade natal, Judá. O profeta Isaías era morador de Judá. Israel, nessa época, já tinha sido invadido pelos assírios e já estava no cativeiro. Israel, o reino do norte, já estava preso, mas Judá não. Deus ainda estava dando uma oportunidade para Judá se converter dos seus maus caminhos, porque tinha uma palavra profética que, inclusive,
o profeta Isaías profetizou que eles iriam para um cativeiro de 70 anos, que chegaria a Babilônia para levá-los cativos. E Deus estava ali trabalhando naquela nação o arrependimento. E muito me lembra, quando eu vejo o profeta Isaías, eu me lembro do profeta João Batista. O profeta João Batista também pregou o arrependimento enquanto estava aqui na terra. Arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Irmãos, esses homens, eles foram arautos, eles foram proclamadores do reino de Deus. Para ser um arauto, para ser um proclamador, a gente não pode ser limitado pela timidez. Nenhum tímido conseguirá ser um arauto, nenhum tímido conseguirá ser um proclamador, porque o proclamador, ele tem que proclamar, ele tem que gritar, ele tem que usar a sua voz, ele tem que berrar, ele tem que ser ouvido. E a mensagem que o proclamador, que o arauto vai pregar, ela tem que ser intensa. Ela tem que ser intensa. O profeta João Batista, quando ele falava, ele chamava o povo, os gentios, de raça de víboras. Vocês são raça de víboras e precisam se arrepender. Para ser um arauto, para ser um proclamador, eu não posso vir com uma mensagem preparadinha, com uma mensagem que vai agradar aos nossos ouvidos. Para ser um proclamador do reino de Deus, eu tenho que ser intenso, porque a palavra de Deus é intensa. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, nos diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela corta para um lado, ela corta para o outro, ela chega lá na separação da junta e da medula. É uma palavra intensa. O proclamador tem que ser intenso, porque a palavra de Deus é a voz de Deus que ele está ali proclamando. Ele não pode chegar com aquela voz suave, com aquela voz pacífica, não. Ele tem que vir aos berros. E lá no livro de Isaías, capítulo 58, verso 1, diz assim: grita, pois, a plenos pulmões. Olha, o versículo 1 está mandando, grita. Deus falando, Isaías é para berrar, Isaías é para gritar. O povo está surdo, o povo está surdo, o povo está sobre um encantamento que eles não conseguem ouvir. Se você não gritar, se você não pegar um microfone e gritar com todo o seu fôlego, eles não vão ouvir. Eu quero que você seja intenso, Isaías, no que você vai proclamar, porque eu preciso que esse povo se converta, esse povo se arrependa, porque está vindo um grande juízo meu. E o meu juízo para aqueles que estão na perdição se torna uma maldição, se torna um terror. Por isso eu quero que eles se arrependam, porque eu quero que quando chegar o juízo, o meu juízo seja uma bênção, seja um benefício, não seja aterrorizante. Por isso eu preciso, Isaías, berra, berra com os teus pulmões, com os teus fôlegos, e coloca a palavra que eu vou colocar nos teus lábios. Diga para esse povo, diga para esse povo o que eles têm feito, o que eles têm feito e eu não tenho recebido. Diga para esse povo o engano que eles estão, o encantamento que eles estão presos. Isaías, diga para eles. Eles pensam que eles fazem tudo certinho. Eles estão vindo diante de mim uma vez por semana, fazem um jejum bonitinho, oferecem um holocausto para mim, e eles estão me questionando por que o Senhor não nos responde, porque há silêncio no céu. O que eu
que nós temos feito de errado. Isaías diz para eles não conseguem ver o erro deles, eles não conseguem enxergar onde é que eles estão errando, e eles têm que se arrependerem diante de mim. Eles me pedem justiça. Imagina se eu vou descer com a minha justiça para esse povo cego, esse povo que idolatra outros deuses, esse povo que tem um relacionamento comigo de uma forma formal, é uma formalidade, é uma formalidade assim muito forte. Eles não têm intimidade comigo, eles não me conhecem, eles só me conhecem no superficial. Eles só chegam diante de mim para se mostrarem para as pessoas, para dizer: eu chego diante do meu Deus. Mas eles não têm, eu não os conheço, eles não são meus amigos, eu não tenho intimidade com eles, eu não tenho relacionamento com eles. E além do mais, Isaías, eles são apóstatas, eles são prostitutos, eles se vendem a outros tipos de adorações, eles não adoram ao único Deus, ao Yahvé. E o meu juízo está quase chegando, está chegando a hora que a Babilônia vai vir atacar, e vai ser maldição para todos eles. E eu não quero, eu quero que eles se convertam. Irmãos, eu falei aqui domingo passado sobre o profeta Jonas. O profeta Jonas foi enviado por Deus para fazer a mesma proclamação na cidade de Nínive, uma cidade idólatra, uma cidade que era inimiga do povo de Deus, que guerreava contra Israel, que cometia atrocidades. Era uma cidade má, era uma cidade maligna, era uma cidade perversa. E quando Deus chega para Jonas e fala: vai lá profetizar, ele se nega, porque ele via muita malignidade naquela cidade. Como que eu vou lá pregar arrependimento? Eles são nossos inimigos. Mas aí o profeta, acontece tudo aquilo com o profeta Jonas. Mas uma coisa eu fico pensando: Jonas, ele foi lançado no mar porque ele foi para outra região, e ali ele foi um grande peixe, o engoliu, né? Todos conhecem. Ele volta a Nínive, ele prega o arrependimento, mas dentro do coração de Jonas, ele esperava que não houvesse arrependimento. Jonas estava na torcida: tomara que eles não se arrependam. Não vão se arrepender. Eles são tão maléficos, tão maus, que não tem como um coração desse se arrepender, se quebrar. Eu vou pregar em toda a cidade, vou obedecer o que o Senhor fez, mas não vai ter arrependimento. Eu vou lá: Senhor, tu mandou, eu não queria não, mas eu vou lá. Até o profeta não conhecia o Deus a quem ele profetizava. O espírito vivificante ainda não estava cheio dentro do coração do profeta. Só tinha a alma vivente, ele só via o natural. E para a frustração dele, aquele povo, irmãos, se arrepende a ponto do rei de Nínive proclamar um jejum. O rei de Nínive fala: todo mundo sem comer, todo mundo sem comer. Nós vamos nos arrepender dos nossos maus feitos ao Deus Altíssimo, e vai ser através do jejum, porque nós não queremos ser destruídos em 40 dias, conforme esse profeta está anunciando. Povo, quem comer, quem colocar algum alimento vai morrer, porque eu estou dando decreto, não é para comer. Até um rei ímpio, ele ouve a pregação daquele arauto do Senhor, e ele ali quebranta o coração, ele reconhece que ele é pecador. Mas o povo de Israel não. Um povo ímpio, uma nação pagã, ouve a voz do profeta, mas o povo escolhido por Deus, a nação eleita, não. E não é o que acontece nos nossos dias. Há muito mais incredulidade dentro da casa do Senhor do que fora da casa do Senhor. Por isso que estamos divididos, por isso que estamos dispersos.
falta crermos que o nosso Deus, Ele opera milagres, Ele transforma quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele pode pegar aquele coração mais sujo, mais imundo, mais danificado e transformar num coração vivo, num coração puro, num coração limpo. Nós, dentro da casa do Senhor, pensamos da seguinte maneira: Deus só faz aqui dentro, porque aqui dentro estamos nós, que somos convertidos, que levantamos nossa mão para o Senhor Jesus. Agora lá fora, chegar numa Cracolândia, Deus pode ali naquela Cracolândia, numa hora, limpar uma vida daquela? Ah, não, aí não. Eles são pessoas incrédulas, são perversos, estão lá se destruindo o corpo que Deus deu para eles. Ah, não, esses aí não vão. Eu vou lá pregar e eles não vão conseguir, não vão aceitar minha pregação e não vão se arrepender. Vivemos isso nos dias de hoje. Jonas pensava assim mesmo, que aquele povo não teria condições de arrependimento. Mas ei, Deus manda dizer para você que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã. Se Ele fez numa cidade pagã chamada Nínive, Ele pode fazer hoje numa Cracolândia, aqui na cidade de Deus. Ele pode fazer numa comunidade. Ele pode pegar aqueles zumbis ali e transformar em homem e mulher de Deus. Basta o proclamador, basta o arauto profetizar com intensidade, gritar a plenos pulmões, pregar a palavra que é viva e eficaz, que vai lá na divisa da junta e da medula. Mas nós temos sido arautos, proclamadores, que não temos cumprido o nosso papel, porque nós não cremos naquilo que temos que profetizar. Nós não cremos, por isso nos intimidamos, por isso nos acovardamos, por isso achamos mais fácil dizer: não vai acontecer. Aquele povo ali não tem milagre para eles. Eles escolheram a perdição, eles querem aquilo, eles querem ficar naquele meio, naquela sujeira. Eles querem, eles não estão nem aí para a vida deles. Tá igual o profeta Jonas. Tá igual o profeta Jonas. Será que vai ser preciso Deus te trazer para um lugar e fazer como fez com Jonas? Nascer um arbustozinho e o profeta se deliciar naquele arbusto, e de repente o mesmo Deus que fez criar aquele arbusto faz aquele arbusto ser consumido por um verme, e Deus lança ali um sol escaldante, um vento quente, a ponto de queimar a cabeça do profeta, para ele ser acordado e pedir a morte. O profeta estava tão assim, com o narizinho dele empinado, que ele se achou no direito, só porque incomodou a ele aquele sol na cabeça dele querer tirar a vida dele. Ele pediu a morte, e Deus fala: para aí, epa, foi você que plantou? Foi você que regou? Foi você que viu crescer essa vegetação? Por que você está assim? Foi eu que tive misericórdia de você, eu que plantei, eu que reguei, eu que fiz crescer, eu que fiz o sol ficar mais intenso, eu que soprei o vento mais quente. Foi eu por amor a ti. Por que você não pode ter amor pelos ninivitas? E Deus fala assim hoje conosco: ei, tá pedindo a morte para você porque é mais fácil, né? Você morrer, você sair da situação, né? Foi eu que fiz tudo e te coloquei ali apenas para você ser um instrumento meu, e você está se achando no direito de sair de cena assim? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor? Então nós vemos um profeta arauto, profeta proclamador, aquele que tem a palavra com intensidade em seus lábios, aquele que crê na palavra da pregação, que
Ele vai estar falando e vidas vão ser mudadas. Vamos fazer uma reflexão da nossa maneira de viver. Será que nós temos sido proclamadores? Será que nós temos sido arautos? Será que nós temos tido condição de gritarmos a palavra de Deus para quem está perto de nós o tempo todo, dizendo o pecado, mostrando o pecado, pedindo arrependimento? Ou nós estamos recuando, dizendo: não, Senhor, melhor então, se é pecado eu pedir a morte deles, eu peço a minha. Para eles não tem mais jeito. Só quem sabe é o Senhor, porque foi o Senhor que deu a vida a eles. Só quem sabe. E o Senhor manda dizer: olha, o meu juízo está chegando. O meu juízo está chegando. E se esse povo não se converter, esse juízo vai ser aterrorizante. E eu não quero que venha o meu juízo com terror. Eu quero que o meu juízo seja para ser um benefício e não um terror. E por isso que o profeta começa ali a conversar com aquele povo, a expor o pecado daquele povo, a explicar para eles: olha, teu Deus não tem te ouvido. Sabe por quê? Porque você tem buscado a honra para você. Esse jejum que você está fazendo aí, você só está mostrando para as pessoas que você faz, que você é um santo. Você quer tirar vantagem. Olha, quando a Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 6, sobre o jejum, Jesus está falando, ele compara o jejum com a oferta, e ele diz assim: olha, o que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber, porque em secreto eu vou te abençoar. Em secreto. Jejum não é para se anunciar, não é para gritar que nós estamos jejuando. O jejum é para quebrantamento, é para arrependimento, é para cura, é para quando o juízo de Deus vier, nós vamos ser beneficiados por esse jejum. Não é para anunciarmos. O povo, além de jejuar, depois do jejum, irmão, eles brigavam entre si. Eles brigavam. Sabe por quê? Porque Deus nos ensina. Você quer fazer o jejum certo? Você quer que eu aceite o seu jejum? Em primeiro lugar, eu quero humildade genuína. Só entre no jejum com humildade de coração. Humildade. Eu sou servo e tu é meu Senhor. Eu estou aqui para te obedecer. Eu estou aqui para te servir. Eu sou infiel. Eu quero aprender a ser fiel. Humildade genuína. Só entre no jejum se você tiver com essa intensidade de humildade dentro de você. E vou te dizer mais: o jejum que o Senhor aceita não pode ter agitação, não pode ter barulhos, não pode ter gritarias, não pode ter discussão. Sabe por quê? O jejum vai nos levar para um lugar de repouso, um lugar secreto na presença do Senhor, onde nós vamos nos deliciar nesse lugar de repouso. Diz aqui no livro de Isaías, no versículo 4, 5, os irmãos vão ler em casa e vão ver. O jejum serve para a gente chegar num lugar onde a gente vai parar na presença do Senhor, e vai ser tanta adoração que nós vamos nos deliciar na presença do Senhor. Não é para ficarmos aí, vou fazer jejum, aí vou trabalhar, aí vou para lá, não paro. Eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo ficar em silêncio, eu não consigo me deliciar na presença dele. E o Senhor fala: aquieta-te, aquieta-te. Eu não estou no jejum onde tem barulho, não estou. Estou no jejum onde tem o silêncio, onde o meu servo não fala, onde o meu servo se cala, como Jó ficou calado. Quem fala no jejum sou eu, quem fala no jejum sou eu. O meu servo apenas adora, apenas adora. É lugar de deleite. Jejum na presença do Senhor é lugar de deleite.
Quando a gente consegue entender esse verdadeiro jejum, nós vamos ter consequências desse jejum na nossa vida. Sabe o que o jejum vai fazer na nossa vida? O jejum vai nos dar um amor misericordioso. Nós vamos sentir, sabe? Nós vamos colocar o nosso coração na miséria do nosso próximo. Nós vamos estar tão quebrantados, que nós vamos ser misericordiosos. Nós vamos sentir miséria pelo quem está do nosso lado, pelo problema que está acontecendo naquela vida. Ele faz a gente ter atos de justiça humanitária. O jejum faz isso. Mas o jejum também faz com que a gente se encha do poder de Deus para ajudar os encarcerados, aqueles que estão no cárcere, na prisão, nas prisões espirituais, estão atados. Nos dá uma autoridade espiritual, que no nome do Senhor Jesus, nós somos usados por Deus, pelo nome do Senhor Jesus, para quebrar essas correntes do mal, libertar todos os cativos, todos que estão ali amarrados na ligadura do mal. Esse é o verdadeiro jejum. Se eu jejuo e eu não consigo ver isso na minha vida, eu não consigo ter atitudes de misericórdia, se eu não consigo ter atitudes de autoridade espiritual, de libertar os cativos, os oprimidos, os encarcerados, qual foi o efeito desse jejum? Não tem efeito esse jejum. Olha, eu queria que meus irmãos lessem aí a seriedade. Versículo 2, 58:2. Pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações. Olha o que Deus fala. Parecem pessoas desejosas. Parecem. Não é Delorex não, mas é a mesma coisa. Parecem. Não eram verdadeiros. Só pareciam ser desejosos de entrarem na presença de Deus. Como se formasse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou o mandamento do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de Deus que se aproxime dele. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não reparas, Senhor? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso, Senhor? Não é possível. A razão está que no dia do vosso jejum correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios. Olha o que eles faziam no jejum. Eles trabalhavam normalmente. Eles iam atrás dos negócios deles. Eles não davam a prioridade ao deleite da presença do Senhor no jejum. Era só uma religiosidade, um formalismo. Eu estou de jejum porque o Senhor deu 7 dias e um dia Ele pediu para o jejum. Então hoje eu estou dando o jejum do Senhor. Mas aquele jejum não trazia efeito nenhum, porque eles não entendiam. Eles só paravam de comer naquele dia, mas eles não entendiam que o apóstolo Paulo foi falar lá na frente. Vocês ficam fracos para vocês ficarem fortes depois. Porque a fraqueza de vocês vai ser aperfeiçoada na força do Senhor. A fraqueza é que nos faz forte. Apóstolo Paulo sabia, mas aqueles homens de lá não sabiam, não tinham esse conhecimento. Então para eles era só o cumprimento da lei. Vamos jejuar. Para eles não tinha um enchimento da presença de Deus. Não tinha. E vamos trazer para os nossos dias. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está à porta. E nós temos a parábola das 10 virgens. Haviam 5 prudentes e haviam 5 nécias.
As 5 prudentes estavam cheias do azeite. As 5 prudentes, elas estavam em dia com o jejum delas. Elas entenderam o que era jejuar. E elas jejuavam. Elas se curavam a cada dia aqui na terra. Eu vou dizer, todos nós fomos gerados no pecado. Eu e você fomos gerados no pecado. Nós temos doenças em nós que precisamos ser curados. Porque quando Deus fala com Abraão, Ele fala assim: olha, Abraão, lá no capítulo 17, anda na minha presença e ser perfeito. Ué, mas não tem perfeição. Mas Deus mandou Abraão andar na presença dele e ser perfeito. O que isso quer dizer, pastora? Se não há perfeição, isso quer dizer está completo. Quando nós temos a presença de Jesus em nós, nós somos completos. Nós temos que estar completos. Se não estamos completos, estamos defeituosos. Se estamos defeituosos, estamos com alguma doença em nós, no qual nós precisamos ser curados. Porque para ser amigo de Deus, Abraão foi chamado lá no livro de Tiago de amigo de Deus. Para ser amigo de Deus, tem que ter inteireza de coração, tem que ser reto, tem que ser completo, tem que procurar ser perfeito aqui na terra. É o processo da santificação. Tem que fazer jejum para se quebrar, para se curar, para se fortalecer, para você poder ser chamado aqui na terra. Aí vai, irmã Laide, amiga de Deus. Aí vai, irmão Zeca, amigo de Deus. Você quer ser chamado de amigo de Deus? Vai ser perfeito na sua maneira de viver aqui na terra. Vai ser completo com Jesus aqui na terra. Vai buscar dentro de você as suas imperfeições, as suas doenças, e vai agora para o hospital tomar o remédio, que é o jejum, que vai te curar, que vai te quebrar, que vai curar dessa enfermidade. As virgens prudentes, elas estavam cheias de azeite. Que isso significa? Cheias do Espírito Santo. O jejum nos faz nos enchermos, nos fortalecermos do Espírito Santo. As nécias estavam vazias. Vazias de quê? Do Espírito Santo. Não tinha, acabou, esgotou. E o juízo estava para chegar. E as prudentes iriam ser arrebatadas porque estavam cheias do azeite. Mas as nécias, que não tinham o Espírito Santo, iam ficar para o juízo. O juízo das prudentes foi o benefício do casamento. O juízo para as nécias foi o tormento de viver com o anticristo, porque elas foram deixadas para trás. Elas não tinham azeite suficiente para aquecer a lamparina e ter a luz de Cristo para levá-los até as bodas. Não tinham. Vou dizer uma coisa: quando a lamparina está vazia e o vento bate, apaga qualquer restício de fogo. Mas quando a lamparina está cheia de azeite e o vento bate, aquela chama aumenta. E o Senhor nos chama essa noite: eu quero que você seja cheia de azeite. Eu quero que você seja cheio do azeite. O meu juízo está chegando. Você quer ficar para trás? Você quer viver no tormento, na tortura com o anticristo aqui na terra? Ou você quer ser beneficiado pelo meu juízo? O meu juízo traz benefícios. A tua vida espiritual em abundância vai te gerar a minha justiça, e a minha justiça vai ser benefício para a tua vida. Creia nisso, igreja. Acorda, igreja. Acorda. Vamos jejuar. Vamos fazer o jejum que Deus quer. Não é o jejum que nós pensamos que tem que ser, mas é o jejum verdadeiro da humilhação. Da humilhar-vos na presença do Senhor.
tirar o alimento da nossa carne para encher o nosso espírito. O Espírito Santo ama quando nós estamos ali quietinhos na presença do Senhor, quando nós estamos ali fraquinhos, sem o alimento aqui da terra, nos alimentando dele, nos fortalecendo dele. O Espírito Santo, ele fica tão feliz dentro de nós. Eu acho que o Espírito Santo começa a pegar uma vassoura, começa a varrer o nosso interior, começa a limpar, tirar a sujeira. Olha aí, tem coisa podre aqui, se arrepende aí, pede perdão ali. Olha, tem um monte de pó ali, vamos limpar isso tudo. É tempo de limpeza, é tempo de Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo, encha-se da presença de Deus. Vá para o jejum, tem benefícios para a tua vida espiritual. Vai para o jejum. O Senhor manda hoje. É necessário de cura. É necessário de cura. Igreja do Senhor Jesus, é necessário cura em nossas vidas. É necessário sermos curados. É necessário estarmos completos. Não podemos estar incompletos. Não podemos nos acomodar com as nossas imperfeições. Aí o nosso discurso é: eu sou imperfeito. Perfeito foi só Jesus. Eu sou imperfeito. Não, ninguém aqui é perfeito. Essa é a nossa desculpa. Essa é a nossa desculpa para não irmos atrás do que é certo, do que Deus quer para nossas vidas, da obediência, da busca, do enchimento do Espírito Santo. Quem é que gosta de jejuar? Quem é que gosta de ficar uma noite toda na vigília da oração? Quem é? Isso sacrifica nosso corpo, a nossa carne, mas enche o Espírito Santo. Então é mais fácil dizer: nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Perfeito só teve um. Mas começa a tratar das tuas enfermidades, porque você não vai subir com doenças, não. Elas têm que ser tratadas aqui. Aqui. Humilhai-vos na presença de Deus. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele nos recompensará. E qual é a recompensa? A recompensa das virgens prudentes. Qual foi a recompensa delas? Vida eterna, casamento, bodas. O próprio pastor. Quem foi o pastor? Jesus. O próprio pastor apresentou a noiva ao noivo. E vão celebrar o dia mais lindo na vida de uma noiva, é o casamento. Agora, as nécias não se encheram, ficaram com aquele pensamento: sou imperfeita mesmo, é assim mesmo. Não, perfeito só teve um. Ficaram para trás. Eram também noivas. Todas elas eram noivas. Todas elas se preparando, se adornando. Mas no meio da noiva tinha a noiva que era imprudente, que eram nécias, que não se prepararam, que levavam a vida, davam prioridade às coisas da terra do que às coisas dos céus. E essa mesma noiva, parte dessa noiva foi deixada para trás. E o Senhor fala: pensa que é só porque você está numa igreja, é só porque você vai nos cultos lá da igreja, é só porque você frequenta a reunião de oração, é só porque você vai fazer a obra na rua, você vai ser minha noiva. Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu preguei em auditórios imensos. Dezenas de vidas vinham à frente quando eu pregava. Até milagres acontecia. Eu orava, enfermos eram curados, demônios saíam. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Tem doença dentro de você, e você não se preparou para as minhas bodas. Você não se preocupou em se preparar, em se tratar, em se curar para o meu casamento. Você me desprezou, você apostatou. Agora eu não te conheço.
Eu não te conheço. Igreja, vamos acordar, igreja. Vamos acordar. Os tempos é de preparação. É de preparação. A hora vai chegar e o juízo de Deus vai ser decretado sobre a face da terra. Não brinque com esse momento sério. Se prepare, se adorne. É o teu noivo, é o teu casamento, é as tuas bodas. Como é que você está? Como é que você está no teu interior, hein? Como é que estão os teus sentimentos? Como é que estão as tuas emoções? E os teus pensamentos como estão? Pensando no teu casamento com o Senhor, pensando na vida eterna com o Senhor teu Deus, pensando no teu próximo que não vai para o inferno porque não entregou a vida a Jesus. Você está pensando nisso? Que você vai morar eternamente, mas o teu próximo não. Cadê o amor misericordioso? Cadê a tua miséria, teu coração na miséria do teu próximo? Cadê a tua fé no Deus que opera milagres, que salva todos que se entregarem a Ele? Não tem exceção. Cadê? Acorda, igreja. Acorda, esse é o último domingo que eu não vou falar sobre jejum. Domingo que vem não vai ter mais palavras sobre jejum. O Senhor permitiu 3 domingos falando sobre jejum e mostrando que Ele é o remédio para as nossas vidas. O remédio está aí. Compre, tome. Ninguém vai dar remédio para ninguém. É você que tem que pegar e tomar. É você que tem que fazer o jejum. É você que tem que fazer o jejum certo. Não é esperar o líder espiritual decretar um jejum, não. É sua intimidade. Jejum é intimidade com Deus. Jejum é você ir para um lugar de intimidade. Lá em Hebreus capítulo 4 diz no lugar de repouso. E nesse texto aqui, eu não posso terminar de falar sem falar nisso aqui. Lá no versículo 13 e 14 diz assim: se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o sábado, para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Ele está chamando o sábado. Ele está falando, não pode profanar com teus pés o meu santo dia, o sábado. Ele está considerando o sábado como uma terra, porque pés só pisa em terra. O sábado é uma terra, e você não pode profanar essa terra. Você não pode pisar com calçados nessa terra. Você tem que tirar as sandálias e entrar com o teu pé, pisar nessa terra com os teus pés. E ele diz mais: olha, quando você pisar nessa terra, para você não profanar a terra, você não pode entrar com a sua própria vontade. Você não pode ficar preocupado na tua vida, nos teus pensamentos. O jejum é pisar numa terra santa. Quando eu vou fazer o jejum, eu estou pisando numa terra santa. Antes de eu pisar, eu tenho que tirar meu calçado. O que é isso? Eu tenho que tirar o meu chão. Eu tenho que tirar minhas vontades. Eu tenho que tirar os meus desejos. Eu tenho que tirar os meus pensamentos. Eu vou entrar numa terra santa. Eu vou entrar para a presença de Deus. Eu não posso entrar na presença de Deus pensando no trabalho, pensando em filho, pensando em marido, pensando em igreja, pensando na doença. Não. Eu tenho que tirar as sandálias e entrar na presença do Senhor. É o momento dele. É a hora dele. Entenda isso. O jejum não é a minha hora. O jejum é a hora que tu está dando para o teu Deus. É se deliciar na presença dele. Então você tem que tirar tudo ali, as tuas vontades, os teus pensamentos. Agora eu vou para a presença do meu Pai. Agora eu vou para a presença do meu Senhor. Eu tiro as minhas sandálias. Eu fico descalço. Eu sinto a terra molhada nos meus pés. Eu sinto o refrigério do sol
experimentar essa terra gostosa, de pisar, de andar, e você vai caminhar com o teu Deus ali. Talvez você caminhe minutos, talvez você caminhe horas, talvez você caminhe até dias. Jesus caminhou nessa terra por 40 dias. Moisés caminhou por 40 dias. Talvez você caminhe 40 minutos, mas você caminha. Não adianta você jejuar 3 dias e 3 noites e não entrar nessa terra santa. Não adianta, você só vai passar fome. Só vai passar fome e se humilha na presença de Deus. E continuando aqui, versículo 13 que eu parei. Se vigiares teus pés, a fim de que não profane o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia. Olha como Deus chama o dia de sábado, delícia, o meu sábado, e honroso e santo dia do eterno. E se o dignificares, deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseja você, então encontrarás o Senhor, tua grande alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e te banqueteis com a herança de Jacó teu pai, porquanto a boca de Yahvé o disse. Os judeus, no tempo de jejum, eles guardavam o sábado, mas de uma maneira que os fariseus, os escribas, eles oprimiam as pessoas. Eles forçavam as pessoas a guardarem o sábado. Se eles vissem as pessoas trabalhando, aquelas pessoas iam ser castigadas. Então eles atavam as pessoas com ataduras da impiedade, que nos manda aqui Isaías 58, desatar as vidas dessas ataduras da impiedade. E quando Jesus está lá falando, os seus discípulos estão colhendo no campo. Os fariseus, os escribas chegam para Jesus e falam: olha, não está vendo os teus discípulos o que estão fazendo? Estão trabalhando hoje, dia de sábado. Você é filho de Deus, você é o profeta, você é o nosso Salvador. Como é que você não vê que eles estão trabalhando no dia de sábado? E Jesus disse para eles: o homem não foi criado por causa do sábado. Não foi. O homem foi criado com outro propósito, o propósito do louvor e glória de Deus. Agora o sábado foi criado por causa do homem. Então o Senhor governa o sábado. O Senhor tem o governo do sábado, o dia santo, separado do Senhor. O Senhor tem o governo do teu jejum. O Senhor tem o governo da tua vida espiritual. Não queira o homem te oprimir com laços, com ligaduras, com amarras opressoras, porque o jejum vai desatar. Talvez você esteja dentro de um ambiente religioso no qual estão te oprimindo. Jejue. O jejum vai te desatar desses laços opressores. Entende? Dentro da casa do Senhor existem laços opressores. Existem pessoas que julgam, que olham o exterior, que difamam, que fazem fofoca, que colocam o dedo condenatório. Está escrito ali, ó. O povo fazia isso, mas até que é os dias de hoje, né? Leia depois Isaías 58, do 1 ao 14, você vai ler tudo isso. E essas amarras, todas elas são soltas quando nós jejuamos. E eu termino a minha palavra aqui. Se você olhar para o jejum, se você olhar para a tua vida espiritual,
de uma maneira diferente, que você tem olhado toda a tua vida e você percebe que eu tenho que mudar a minha maneira de tratar o meu espiritual. Eu tenho sido mais alma vivente do que espírito vivificante. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar o meu jeito de fazer as coisas. Eu faço do meu jeito, mas eu tenho aprendido que Deus não quer do meu jeito. Deus quer do jeito dele. E eu tenho que saber qual é o jeito dele, para eu poder agradar a ele. Não cabe a mim agradar a homens, mas cabe a mim agradar a Deus. Jejue, igreja. Jejue. Jejue o jejum que Deus quer para você. Se humilha, se prepara, se cura das enfermidades. Está chegando a hora do juízo e você vai se beneficiar com o juízo de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Senhor, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Até aqui o Senhor me permitiu falar sobre o jejum. Até aqui o Senhor trabalhou no nosso interior e está trabalhando aqui, Senhor, sobre a seriedade do jejum, Senhor, sobre os benefícios do jejum quando a gente faz da maneira certa, da maneira que se agrada. Agora, Senhor, eu te peço, Senhor, todos nós, que essa palavra, Senhor, ela venha falar durante a semana. Espírito Santo, continua trabalhando ela, Senhor, que todos nós possamos pegar Isaías 58 e ler uma vez, ler duas vezes, entender naquilo que o povo está berrando e o que Deus quer para nós, Senhor, para que nossas orações sejam ouvidas por Ti, para que nós sejamos curados das nossas doenças, para que nós possamos buscar ser um ser completo em Cristo Jesus aqui na terra e não sermos incompletos, faltando alguma coisa, deficientes, porque nós queremos ser chamados amigos de Jesus. Nós queremos ter inteireza no nosso coração, nós queremos ser perfeito como Tu foi perfeito. Senhor, que isso não saia da nossa mente, que isso não saia do nosso coração, Senhor, que nós temos que ser perfeito como Tu foste perfeito, até chegarmos no céu. Aleluia. Lá no céu não vamos ter sacrifício nem esforço, mas aqui na terra temos o tempo todo sacrifício e esforço. Abençoa todos que vão escutar essa palavra, que sejam tocados a repensar a sua maneira de ser aqui na terra, a sua fé em Jesus. Senhor, as maneiras que o Senhor quer trabalhar conosco, que o Senhor quer nos curar. Senhor, te oferecemos o jejum verdadeiro de nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Dá a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.